Paz do Senhor, amados irmãos. Glória seja dada ao nosso Deus por mais este domingo estarmos aprendendo a palavra do Senhor. De início, já vamos aqui fazer uma oração. E nessa oração, irei lembrar daqueles que devem ser a base da família, que são os pais. Que, segundo vemos, os pais, nós temos uma missão importantíssima dentro da educação familiar e dentro da visão espiritual. Devemos ser sacerdotes dentro do nosso lar. Que Deus abençoe a cada pai que está acompanhando essa live, que vamos orar neste momento, pedindo que Deus abençoe sua casa e sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Teu nome, Jesus, estamos aqui mais um dia para louvar e agradecer ao Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pela vida, Senhor, pelo milagre, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem nos dado a cada momento. Meu Senhor Jesus, que neste momento o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão acompanhando, Senhor. Meu Pai, que a Tua presença invada os nossos corações esta manhã, à medida que venhamos crescer espiritualmente e crescer em conhecimento diante de Ti. Deus, pedimos uma graça grande neste lugar, nesta manhã. Pedimos que o Senhor abençoe a cada pai, Senhor, a cada família representada por cada pai. Abençoe minha família, a família dos meus irmãos, a família do meu pastor, a família dos meus companheiros de ministério. Que a glória do Senhor seja manifesta à vida de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, com alegria, pedimos e louvamos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós estamos na lição de número 6, dia 9 de agosto, ao qual veremos a respeito de Neemias, que foi um grande governador e líder da nação de Israel após o exílio. A lição nos traz por título: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo nós vemos em Isaías capítulo 60, versículo 18, ao qual nos lembra dizendo: nunca mais se ouvirá da violência na sua terra, da desolação ou destruição nos seus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Somente despertados podem vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus. E aqui o contexto que nós vamos ver é justamente o contexto de Neemias. Neemias era nascido aí e grande na Babilônia, tinha um cargo importante dentro da linhagem, dentro dos palácios, e ele gozava de muita confiança do rei daquela época, que era Artaxerxes. E dentro dessa confiança, esse rei permitiu com que Neemias, por causa dessa confiança e dessa proximidade, permitiu que Neemias pudesse estar indo a Jerusalém reedificar os muros. À medida que vemos que aproximadamente 13 anos antes, eles já tinham feito a reconstrução do templo. O templo já tinha sido reconstruído e Esdras já estava ali naquele lugar, cumprindo, segundo nós vemos, a palavra de Deus, e cumprindo aí o avivamento que Deus prometera, à medida que Esdras foi para reorganizar de forma religiosa e de forma até mesmo a fortalecer a liderança, e nesse sentido que Esdras foi enviado e estava já na Babilônia. E na verdade, 70 anos antes, até confirmei, 70 anos antes, Zorobabel havia restaurado o templo. E havia, na verdade, 13 anos que Esdras estava em Jerusalém. Então, 70 anos antes deste período de Neemias, a reconstrução,
E aí você vai ver isso no capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. E aí quem está atuando lá é Zorobabel, Josué, Ageu e Zacarias. E aí agora passaram-se alguns anos, Esdras vem para Jerusalém, aí a gente começa a ver a partir do capítulo 7 do livro de Esdras. Esdras traz uma reforma religiosa, uma reforma no templo, uma reforma, melhor dizendo, religiosa e uma reforma na liderança. E aí, 13 anos após, nós vemos agora Neemias, que vai voltar também para ajudar o escriba e sacerdote Esdras. Neemias estava com um importante cargo na Babilônia, mas o coração dele se inflamou. E isso que nós vamos ver aqui na leitura bíblica, ao qual iremos ler no capítulo 3, primeiro do versículo 1 ao versículo 4, e depois voltamos no capítulo 2 para ler do versículo 1 ao 9. Então, Neemias, capítulo 3, versículo 1 ao 4. E levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes. Edificaram a porta do gado, ao qual consagraram e levantaram suas portas, até a torre de Meá. Consagraram e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassenaá, ao qual emadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meromote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado separou Mesulão, filho de Berequias, e filho de Mesesabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E agora vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estava triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, e grande maneira, e disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? O rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me-se as cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue em Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Glória seja dada ao Senhor. O contexto, justamente veremos hoje na lição. A resposta da oração de Neemias, a sua saída e sua ida para Jerusalém, como ele iniciou e trabalhou na reconstrução deste muro, o enfrentamento da oposição que ele obteve naquele lugar, a inauguração do muro, que foi completa a sua obra, e também conscientizar e frisar a aplicação do que significa os muros
que Neemias aqui é histórico, mas o que significaria os muros numa aplicação pessoal para a nossa vida. Diante disso, veremos que Neemias ele foi escolhido para o Senhor. Neemias era um homem que integralmente e inteiramente íntegro e fiel a Deus e à palavra de Deus. E além de trabalhar nos muros e nas portas, ele também enfrentou inimigos externos e às vezes até internos. Aprendemos com o exemplo de vida de Neemias qual deva ser o nosso foco para empreender na obra de Deus, qual deva ser a nossa força, qual deva ser as coisas que hão de se levantar diante da obra de Deus, porque muitas das vezes nós fazemos a obra de Deus, mas Deus permite e o inimigo se levanta contra a nossa obra, contra a obra do Senhor, melhor dizendo, e nós devemos estar prontos para isso, não estarmos desanimados quando a oposição chegar, porque é algo que vai ocorrer e pode ocorrer na sua caminhada dentro da obra do Senhor. Nós temos aqui o exemplo de Neemias, que vai nos mostrar muito bem disso a respeito desta questão. Nesta lição, então, nós veremos justamente que Deus levantou um homem para realizar uma obra. Ele providenciou o que era necessário, o próprio Deus, que foi desde a autorização. Porque quando nós lemos no capítulo 2, no versículo 4, nós vemos assim, ó: e o rei me disse, que me pedes agora? E então orei ao Deus do céu. Perceba que aqui, Neemias, você vai ver dentro do seu livro alguns momentos de oração de Neemias. Neemias era um homem de oração. É um homem íntegro, fiel a Deus e de oração. Você volta no capítulo 1, você tem a oração de Neemias, que é do versículo 4 ao versículo 7, ao qual ele vai fazer a oração ao Senhor, justamente para tratar desse assunto que afligia ele, porque ele estava querendo reedificar toda a estrutura. Inclusive, ele clamava jejuando, chorando e orando. Então, era um homem que estava com o coração derramado na obra do Senhor. E aí, quando ele chega diante do rei, imagine só, você diante do rei da maior potência existente na face da terra. Aqui era o rei da Pérsia. E este rei era poderosíssimo. E aí você chega diante desse rei para fazer um pedido. Você que ocupa um cargo de confiança, porque copeiro-mor era um cargo de confiança. Este era o cargo de Neemias. E aí você ocupa este cargo, e aí então você chega diante desse rei e tem que então falar e fazer esse pedido ao rei. E perceba que Neemias, ele ora ao Senhor. Por quê? Quando ele ora ao Senhor e quando oramos ao Senhor, aquelas pessoas que estão no nosso caminho para nos abençoar irão abrir o seu coração, porque a obra é de Deus. Quantas das vezes Deus não usa pessoas ímpias para realizar e para providenciar bênçãos e materiais para realizar a obra? E aqui nós temos um homem ímpio, o rei da Pérsia, que está realizando e sendo um canal para a realização da obra do Senhor. E perceba que Neemias tinha um plano. Perceba que ele não foi de mãos vazias. Ele não foi pego de surpresa. Ele já chegou com tudo traçado. Porque ele falou assim: rei, se for de bom grado, o Senhor me libere por um tempo. E mais, já me deu uma carta. E mais, já leva comigo algumas pessoas para me ajudar, para me fortalecer. Então perceba que nós devemos ter esse mesmo intuito na obra do Senhor. Devemos estar preparados para as oportunidades que o Senhor abrirá diante da nossa vida. Sendo assim, Neemias, nós vamos ver que esta passagem do capítulo 2 é justamente uma resposta das orações de Neemias. Conforme lemos em Neemias capítulo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 5, vai dizer justamente a respeito que Neemias estava falando a respeito dessa volta do cativeiro. Quando vemos no versículo 2, ele fala: e veio Hanani. Hanani estava lá
em Jerusalém. E aí agora ele vem para Suzã, que era a fortaleza. Ele vem para Suzã e Neemias procura saber como que está lá o pessoal que voltou do cativeiro. E ele faz a seguinte pergunta: Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para lá estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido. E aí no versículo 4, nós vamos ver que Neemias começa então um jejum. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei-me por dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí do versículo 5 até o versículo 7, depois até o versículo 11, nós vamos ver justamente o que está registrado a respeito da oração inicial de Neemias. Sendo assim, a resposta de Deus vem a partir do capítulo 2. Vem a partir do capítulo 2. E aí você vai fazer a leitura depois aí, e você vai ver o desejo que era o desejo de Neemias para retornar e reedificar e restabelecer esses muros conforme o Senhor abriu o coração dele para que assim o fizesse. E aí, conforme dissemos, no capítulo 2, do versículo 2 ao 3, e todos os é a resposta do Senhor. É a resposta às orações de Neemias, que aqui, como eu já mencionei, ele estava diante do rei com tristeza, e aí ele faz esse pedido. E o interessante, como eu mencionei, que Deus que realiza a obra no coração do rei. Sendo assim, Deus trabalha por intermédio do seu povo para realizar tarefas até mesmo consideradas humanas. Ele molda pessoas. Deus molda pessoas com características de personalidade, com experiência, de forma a preparar as pessoas para o ministério. Não pense você que ninguém já nasce pronto. Já nasce, já chega, olha, estou aqui já 100% para a obra. Não. Deus sempre vai moldando. E à medida que você vai moldando, você vai recebendo mais e mais do Senhor. E à medida que você vai recebendo mais e mais, Deus vai trabalhando no seu interior, vai trabalhando mais. E assim que é a obra de Deus. Deus trabalha de forma processual e tudo tem um tempo. Existem coisas que vão mais rápido, existem coisas que demoram mais. Mas tudo tem um tempo e Deus é o Senhor deste tempo. Ele é o Senhor de todos os tempos. Sendo assim, nós vemos que Neemias, então, ele é liberado para ir para Jerusalém. E a partir do versículo 7 do capítulo 2, ele começa, então, a ir para Jerusalém. E você vai ver que aí ele começa e termina. Porque o versículo 11, ele já está ali em Jerusalém. Estando ali, 3 dias em Jerusalém. E o interessante que eu vejo aqui, que Neemias, quando ele chega em Jerusalém, ele não fala sobre o que é sua visita, ele simplesmente começa a passar ao redor de Jerusalém, sem mencionar o que estava fazendo. Apenas passando ali e falando e vendo os muros, mas no seu coração. O povo que estava acompanhando ele não sabia qual era o intento de Neemias. Apenas Neemias e Deus sabiam, porque possivelmente as pessoas que estavam com ele ali sabiam qual era o seu intento. E nós vemos aqui, muitas das vezes, uma aplicação que podemos tirar é que Deus às vezes coloca coisas na nossa mão. E nós não precisamos sair contando para Deus e o mundo, mas nós precisamos ficar calados e executarmos. Porque Neemias só vai revelar para o povo o que ele veio fazer depois de 3 dias olhando ao redor da cidade. Olhando e verificando os muros, a situação, o que precisava ser feito. Só depois disso que ele vai responder e falar, olha, a minha intenção é reedificar os muros, conforme vemos no versículo 17 e 18 do capítulo 2, ao qual irei ler. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém,
e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então Neemias coloca no seu coração um plano. Sendo assim, a partir de agora, ele vai executar este plano. Depois de todo o estudo que ele fez, ele vai executar este plano. E agora, ele inicia então a construção deste muro. Ele inicia então a construção deste muro. E nós vemos no capítulo 3 qual era o plano de Neemias. Nós temos o plano e a execução do plano. No capítulo 3, você vê que ele divide a tarefa em construções e em específicas portas. Por exemplo, uma porta ia tratar um povo, outra porta um outro grupo, e assim sucessivamente, até que todas as portas fossem restauradas. O coração do povo se inclinou a trabalhar naquela obra. O povo se animou. O povo ficou encarregado de trazer o material, de recolher os entulhos. Sendo assim, foi um grande despertamento para o trabalho na obra do Senhor que aquele povo começou a realizar. E a tática de Neemias era justamente que todos os judeus se engajassem nesse trabalho, e o importante é que todos deveriam se envolver, todos deveriam estar com as mãos no arado. Ninguém poderia ficar parado. Se não conseguia carregar, então faz uma outra coisa, leva alguma coisa menor, mas o importante é todos têm que estar com as mãos ocupadas. E assim também é na igreja do Senhor. Todos devemos estar com as mãos ocupadas na obra do Senhor, na evangelização, seja no trabalho, seja em qualquer tipo de obra. Todos devemos estar ocupados, não podemos ficar ociosos na obra do Senhor. Sendo assim, porque quando executamos a obra do Senhor, nosso coração se enche de alegria. Nosso coração se enche de alegria. Porém, nós temos um tópico importante a ser tratado: a oposição. Nós vemos aqui que o levantamento desses muros levantou e iniciou uma grande oposição. Quando foi iniciado, nós temos dois homens aqui, Sanbalate e Tobias, que eles se indignaram e eles usaram de várias e várias estratégias para fazerem a obra parar. Porém, Neemias, ele estava guiado pelo Senhor e ele estava firmado no Senhor. Diferente, por exemplo, da época em que eles começaram a reconstruir o templo, em que o povo, ao invés de clamar ao Senhor, resolveu parar. Neemias estava afirmado que o Senhor tinha colocado ele ali para executar aquela obra. E foi assim que ele fez, e ele não titubeou. E ele usou estratégias para banir, ou melhor dizendo, para frear aqueles que tentavam frear a obra do Senhor. Devemos estar firmes em Deus, firmes nos propósitos do Senhor. Porque, perceba bem, se o povo, quando voltou e começou a construir o templo, eles estavam firmados no templo. Porque se eles estivessem firmados no Senhor, certamente eles não teriam parado aquela obra por aproximadamente entre 16 e 20 anos aí. Eles teriam firmado. Aqui Neemias está firmado no Senhor. Por isso ele não parou. Porque imagine só, Neemias tinha honra, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, porque ele era copeiro. Ele estava na confiança do rei. O rei tinha dado uma carta assinada pelo rei, com anel de selar. E ali, Neemias, então, ele poderia falar: esse povo está levantando, eu acho que eu vou embora, porque o meu está garantido, não é mesmo? O meu está garantido. E quantas pessoas nós temos assim? Pessoas que já têm as bênçãos garantidas de Deus, já têm as bênçãos materiais, mas o amor delas não está nas bênçãos, a visão delas não está nas bênçãos, e por isso elas não desanimam, por isso elas não desistem. Por isso temos que ser dessa maneira. Ainda que o Senhor nos dê os céus, em uma figura, usando uma linguagem figurada, ainda que o Senhor nos dê os céus como bênçãos, ainda assim devemos estar humildes e firmados no Senhor. Firmados no Senhor e não nas riquezas. Sendo assim,
o trabalho foi árduo. E você vai acompanhar no capítulo 4, capítulo 5, porque no capítulo 6, no versículo 15, nós temos uma grande vitória. Acabou-se, pois, os muros, aos 25 de Elu, em 52 dias. Glória a Deus. A obra do Senhor foi concluída. A obra do Senhor não para e ela tem que ser concluída e realizada. E o povo, em 52 dias, um grande despertamento se levantou. E o povo reedificou aqueles muros para a glória do Senhor. E agora tem um grande momento. Com os muros reedificados, agora as solenidades devam ser realizadas. Sendo assim, nós vemos a purificação dos sacerdotes. Primeiro, antes deles realizarem a purificação dos levitas, antes deles purificarem todo o povo e todo o muro, conforme vemos em Neemias capítulo 12, versículo 30. E ali um ato de dedicação, conforme vemos no capítulo 12, versículo 30, 38 e 40, que a alegria de Jerusalém era tão grande que o som podia ser ouvido de longe. A alegria por terem restaurado os muros. E depois disso, as cidades restauradas. Esdras, lembram de Esdras? Ele começa então a ler a palavra do Senhor, a ler uma porção da lei de Moisés. E alguns falam que ele leu algumas porções do Pentateuco, outros falam que ele leu o Deuteronômio, visto que o Deuteronômio é como se fosse a repetição, né, as segundas palavras de toda a lei. Então ele é como se fosse o resumo da lei. E aí, então, o povo estava desde o amanhecer até o meio-dia, o povo não arredava ouvindo a lei do Senhor, ministrada pelo sacerdote e escriba Esdras. Sendo assim, nós temos uma grande aplicação para percebermos nesta história. Perceba que a história ela é sempre contada na primeira pessoa, porque Neemias estava participando da história e era o autor dessa história. Mas essa história também, para fazer um parênteses aqui, essa história é uma história verídica, logicamente, é um fato histórico. E na Bíblia hebraica, o livro de Neemias ele é colocado próximo ao fim do Antigo Testamento. Você vai ver na Bíblia hebraica, inclusive, conclui-se com outros livros, inclusive com o segundo livro de Crônicas que concluía. Porque, historicamente, ele faz mais sentido se após os profetas, porque na nossa Bíblia, depois de Neemias, aí nós vamos começar os livros históricos, aí depois vem os livros poéticos, melhor dizendo, e depois vem os proféticos. Então, e lá faz... Por quê? É justamente nesse apagar das luzes que, quando Neemias termina, um pouco mais à frente, é que Malaquias vai começar a falar. Malaquias vai começar a profetizar. E se você perceber bem a profecia de Malaquias, ele vai falar muito a respeito um pouco do momento de Neemias, porque o povo já estava caindo de novo na negligência. A reforma provocada por Neemias e Esdras já tinha caído no esquecimento. Sendo assim, vamos aplicar e fazer uma aplicação sobre isso. Os muros na Bíblia falam de salvação. Como Isaías capítulo 60, versículo 18 diz: os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Então, e ainda Isaías 26:1, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Então você está protegido pelo muro da salvação. O muro da salvação, ele abriga aqueles que confiam no Senhor. Nós devemos ter os nossos muros levantados. Aqui, na história de Neemias, o muro foi levantado como resultado de um despertamento. E nós devemos buscar esse despertamento para termos os nossos muros e nos protegermos pelo poder do Senhor. Sendo assim, o muro ele também é uma divisão entre o reino de Deus e este mundo, ou quando falamos do mundo do pecado.
As fronteiras desse muro não podem ser rompidas, porque dentro do muro reina a luz, mas fora do muro reina as trevas. Devemos buscar viver dentro dos muros da proteção, da salvação do Senhor. O muro deve ser a divisa entre Deus e o mundo, mas não significa que não há uma proibição de vivermos e vivermos e experimentarmos do mundo. Na verdade, nós temos, inclusive, direito de fazermos o que queremos, porém nós somos livres. Todavia, essa linha divisória, ela passa também dentro do nosso coração. E por isso nós somos livres do pecado, somos livres da injustiça que opera, pois estamos dentro dos muros da salvação do Senhor. Devemos buscar estar sempre diante deste muro, para evitarmos as agruras do mundo exterior que nos cercam, e assim até mesmo perecermos e perdermos a fé. Que você esteja dentro da salvação, do muro da salvação, lhe protegendo. O muro da salvação esteja lhe protegendo. E que a graça do Senhor esteja com você. E que neste momento, neste dia, possa provocar um despertamento na sua vida. Se o Senhor, se você clamar ao Senhor, Ele pode fazer por você. Iremos orar neste momento. E eu irei pedir por você, irei pedir por todos, que mantenhamos firmes a convicção, a fé. Os muros e a certeza da salvação estejam erguidos dentro do nosso coração. Vamos orar. E aqui nós encerramos. Agradeço a cada um que compartilhou, que curtiu, que comentou. Deus abençoe grandemente a sua vida. E Deus querendo, estamos aqui no próximo domingo para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, somente a Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos. Meu Pai, abençoe, meu Deus, que possamos estar firmes, que possamos estar alertas e despertados para a tão grande obra maravilhosa que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, de cada família, Senhor, meu Deus, que possamos ter força para reerguermos e restaurarmos os muros do Senhor, da salvação dentro do nosso coração. Meu Deus, que possamos ver o exemplo de Neemias, de liderança, de persistência, que estava com os pés firmados no Senhor. Meu Pai, que possamos experimentar a prosperidade que Isaías profetizou a respeito de Jerusalém, a Jerusalém celestial. Meu Deus, dê força a cada um de nós. Se nós louvamos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, tenham um bom domingo. Em nome de Jesus.